vou analisar 5 pontos. Por que nós comemos, o quanto que nós comemos, como que comemos, quando e o quê. Por que nós comemos? Nós não comemos somente por fatores biológicos, não é isso? A nossa genética. Né? E eu sempre brinco, quando falo disso, a pessoa assim, dieta paleo, né? Vocês devem conhecer. Um homem paleo, ele vivia 25 anos de idade. Será que a dieta de um homem que vivia 25 anos serviria para um homem moderno de 50? Eu não sei, provavelmente não. Então, é algo a se pensar. Nós comemos por questões psicológicas também. Está ansioso, come. E nesse ponto aqui, eu costumo dizer que tem 2 vieses que criam muita confusão nos alimentos. É um viés humano, que é o seguinte: se é bom, mais é melhor. Não é assim? Se ginástica é bom, então mais é melhor. Então eu tenho que correr 3 maratonas, mais é melhor. Aí tem o outro extremo: se é ruim, é culpado por tudo. Então o glúten é culpado de autismo e esquizofrenia. Para ver que não tem culpa de nada disso, tá certo? Um outro viés psicológico humano, que a gente projeta na comida. E também comemos por questões socioculturais, né? O homem sempre projetou na comida e se diferenciou em grupos pelo seu alimento. Judeus comem kosher, muçulmanos comem halal, não é isso? Os taoístas, 2000 anos antes de Cristo, não comiam grãos, para serem diferentes. Então, da mesma maneira, ninguém é vegano por uma questão biológica, tá certo? Então, os aspectos socioculturais estão presentes. Você não vai chamar um amigo na sua casa para comer uma salada de alface, né? Não é? Você não vai chamar, você chama para um churrasco, né? Ou seja, um prato mais sofisticado. Então, isso tudo, esses 3 fatores, essas 3 dimensões estão presentes a todo momento em tudo que nós comemos. E a gente entra na segunda dimensão: quanto a gente come. Eu acho que quando o Irineu falou, né, se você entender bem, para viver mais, que já talvez ser moderado na atividade física. A alimentação também. Aristóteles estava certo, né? A prudência está no meio, não é isso? Era brilhante, ou seja, 500 anos antes de Cristo já falou isso. O quanto comer? Comemos muito, é verdade. Para você ter uma ideia, o consumo de açúcar, em parte graças aos portugueses, não é isso? Que tornou uma especiaria, em 1700 eram 2 quilos por ano. Em 1800 passou para 9 quilos por ano. Em 1900 passou para 45 quilos por ano. De 1800, 9 quilos. 1945, em 2000, 180 quilos. Sendo que de 1977 a 2000 dobrou. Eu costumo dizer que nós vivemos uma era de assíntotas. Assíntota é num gráfico quando faz assim, exponencial. Então, se eu pudesse dar uma única dica, e é um problema, é exatamente a quantidade, talvez, especialmente de carboidratos que a gente ingira no mundo. Para ter uma ideia, um homem da caverna, para ingerir a quantidade de açúcar que tem num litro de refrigerante, ele teria que chupar 3 metros de cana. Ninguém chupa 3 metros de cana, meu irmão. Está diretamente relacionado ao quanto. Nós nos saciamos de 2 formas. Nós nos saciamos porque a barriga encheu, por isso quem faz a cirurgia do estômago, a gastroplastia, come menos, o estômago fica menor, por exemplo. E nós nos saciamos pelo paladar. Então você vai num churrasco na casa do seu amigo, passa o dia inteiro comendo carne, 5 horas da tarde sai uma picanha espetacular e te oferece, fala, não, muito obrigado. Aí ele fala assim, tem um pudim, você quer? Aí você diz, pudim eu quero. Ué, por que você quer pudim e não quer carne mais? Porque a papila de sal já está saturada e a de doce ainda não. Então um dos segredos, e tem a ver com mindful, é você comer mais devagar. Porque quem deveria determinar o ritmo da comida deveria ser a mandíbula e não o garfo. Entende? Quem determina é o garfo. Colocou, põe na boca. Colocou, põe na boca. Colocou, põe na boca. Não é a mastigação. Eu falo para o meu paciente, você coloca na boca, para o talher e mastiga. Para o talher, mastiga. Certo? Devagar. O que comer? Então tá bom. Apesar disso tudo, o que então eu posso comer diante dessas opções todas, né? Nós temos os micronutrientes, os sais minerais, as vitaminas. Então, primeiro eu digo que nós temos que comer alimentos reais, né? Comida verdadeira. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, comida verdadeira. Comendo comida verdadeira, você vai ter seus micronutrientes. Então, nós temos 3 grandes fontes de energia na natureza. Nós temos proteínas, carne, leite, ovos, carboidratos e gorduras. Imagine que cada um desses fosse uma grande corrente. E os elos da corrente de proteínas são chamados de aminoácidos.
Os elos da corrente de carboidratos são chamados de sacarídeos. E os elos da corrente de gorduras são chamados de gliceróis. Então, triglicérides são 3 elos, 3 gliceróis. Tá certo? O que é essencial? Quando a gente fala assim, o alimento é essencial. É essencial porque nós não produzimos, ele tem que vir da comida. Então, por exemplo, existem 8 aminoácidos que nós não produzimos. Na infância tem mais 2, uma criança são 10, mas um adulto são 8 aminoácidos. Nós temos que ingeri-los, o corpo não produz. Existem 2 gorduras que nós também não produzimos, temos que ingerir, os ômegas 3 e os ômegas 6. Mas não existe carboidrato essencial. Porque provavelmente o carboidrato é tão importante que nós fomos selecionados o seguinte: se faltar, meu amigo, eu tiro de qualquer lugar. Entendeu? Tira do seu músculo, tira da gordura. Então, quando a gente vive numa sociedade repleta de carboidratos, você cria uma bagunça no sistema, porque teoricamente você não teria que ingerir tanto quanto a gente ingere, porque não é essencial, a gente produziria. Então, se eu pudesse dizer, o nosso grande problema é o excesso de ingestão deste. Todo mundo, claro, tem a sensação que à medida que a vida passa, a demanda sobre nós aumenta. É isso que quer dizer, a demanda é o seguinte: para a gente atravessar uma rua fica mais difícil, né? Eu costumo dizer que eu dava um plantão, né, de 24 horas, eu saía do plantão, corria 10 quilômetros e eu ia dormir só no dia seguinte. Se eu fizer isso hoje, eu acho que no terceiro dia eu devo estar no UTI, não sei, não consigo fazer mais. Porque a nossa capacidade, ela segue uma outra curva. Ela segue uma curva e tem uma queda. A história é o seguinte, que até os 30 anos nós temos o corpo que Deus nos deu. A partir dos 30 é o que você merecer. Entendeu? Tem que cuidar. Por outro lado, se nós pudermos administrar essa curva, nós podemos pegar esse platô e levá-lo assim. E seria o melhor dos mundos. Porque nós teríamos indivíduos com a sabedoria da idade, a complexidade cognitiva, a habilidade, não é inteligência, a habilidade de lidar com muitas variáveis, a experiência e com a energia de uma pessoa mais jovem. Isso seria muito importante. Eu acredito que a nutrição tem um papel fundamental nisto. E que um mundo com tantas informações, né, quanto a gente tem, esse evento nos mostra algo que é dito por esse escritor de ficção, que o futuro já está aqui. Simplesmente não está uniformemente distribuído. Obrigado por distribuí-lo.